Para ser sincero, eu não queria fazer um vídeo para tratar desse assunto Joyce Hasselman. Mas eu fui vendo tantas informações, lendo tantas coisas a respeito, eu resolvi mudar de ideia e vou fazer aqui um vídeo. E nesse vídeo eu pretendo trabalhar principalmente com perguntas em relação a esse caso. Conforme você já deve ter visto, leu em algum lugar, ela diz que na madrugada do dia 17 para o dia 18 do mês passado, ela sofreu agressão. E que quando ela acordou, ela se deu conta que estava toda machucada, que estava com o rosto ensanguentado, dente quebrado, joelho machucado, e que o quarto dela havia sangue para tudo que é lado, enfim. Só que ela disse que ela não estava se lembrando de nada, que ela estava desacordada. Aí começa o festival de contradições. Porque ao passo que ela diz que estava desacordada e que não lembrava mais nada, pouco depois ela já deu uma declaração sugerindo que a pessoa que agrediu ela provavelmente era um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. Mas aí a questão é, vamos supor que ela estivesse acordada. Como é que ela sabia que aquela pessoa que fez aquilo é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro? O cara disse para ela, olha, eu sou apoiador do presidente e estou aqui para agredir você? Ou ele estava usando alguma coisa, por exemplo, uma camisa, uma faixa, alguma coisa que identificasse ele com o presidente Jair Bolsonaro? Ou ela já conhecia o cara, sabia através de rede social e etc. que aquela pessoa, ele é um apoiador do presidente Jair Bolsonaro? Porque ela apenas falou que o cara que fez aquilo possivelmente era simpatizante do presidente. Mas ela não explicou por como ela conseguiu chegar naquela conclusão. Porque a pessoa poderia simplesmente dizer, olha, eu sou apoiador do presidente, não gosto de você, eu acho que você traiu o presidente e agora estou aqui para te agredir. Isso não é a coisa mais simples do mundo, a pessoa mentir, a pessoa inventar uma história. Só que daí aparecem algumas outras questões. Por exemplo, como é que esse agressor, ele chegou lá no apartamento dela? Ele bateu na porta? Se ele bateu na porta e alguém abriu, quem foi que abriu a porta? Porque ela disse que na casa dela, no apartamento, havia ela e o tal do marido. Ela em um quarto e o tal marido em outro quarto. Então, suponhamos que alguém abriu a porta. Quem foi que abriu a porta? Foi ela ou foi o tal do marido? E se abriu por quê? Ninguém abriu a porta. O cara tinha a chave. Ué, se ele tinha a chave, quem é que deu a chave do apartamento para esse tal desse agressor? Ele não tinha a chave, ele não bateu na porta, simplesmente ele arrombou a porta e entrou. Então, se ele arrombou a porta e entrou, existe fotos, existe filmagem da porta arrombada? Se existe, por que ela não mostrou isso? Outra questão. Por que ela não chamou a polícia técnica para fazer a perícia no local? Eu estive lendo uma entrevista dela
no Correio Brasiliense. E a pessoa que entrevistou ela fez essa pergunta: ué, mas por que você então não chamou a polícia técnica? Ah, eu não chamei a polícia técnica porque quando eu acordei e estava toda machucada e o quarto estava cheio de sangue e não sei o que lá, eu não sabia o que é que tinha acontecido, então eu não queria, digamos, incomodar a polícia técnica. Ora, mas como assim incomodar a polícia técnica, cara? O trabalho da polícia técnica é esse. Eles estão lá para fazer isso. Eles não estão lá para vender sorvete, para cortar grama, para, sei lá, varrer rua, enfim. O trabalho da polícia técnica é esse. É quando acontece uma determinada situação em uma casa, em um apartamento, na rua, enfim, não importa o local, eles vão lá para fazer coleta de sangue, para fazer medição, tirar foto, filmar, fazer uma série de entender o que é que aconteceu naquele local, para que o resultado fosse aquele. Esse é o trabalho do cara. Você não vai estar incomodando em nada. Se não fosse uma agressão, conforme ela diz, já que ela disse assim, eu não chamei porque eu não sabia o que é que tinha acontecido. Simples. A polícia técnica depois iria entregar um relatório para ela e dizer: olha, fulana, não foi agressão, você escorregou aí no chão, você escorregou no banheiro, caiu, desmaiou, bateu a cabeça aí, sangrou, enfim, não foi agressão. Eles iam entregar um relatório e entregar para ela. Agora, deixar de chamar, eu não sabia o que é que tinha acontecido. Ué, você não chama a polícia, a perícia técnica, depois que você sabe o que aconteceu. Aconteceu, você vai e chama. É eles que vão, através de, conforme eu disse, coletar uma série de provas, uma série de situações, para depois eles entenderem o que houve. Principalmente que, se ela disse que estava desacordada, aí é que precisa mesmo da perícia técnica. Se eu não estou conseguindo contar o que foi que houve, eu estou todo machucado, eu estou todo quebrado, meu joelho está machucado, meu braço está machucado, meu rosto está machucado, eu estou inconsciente. Então eu preciso realmente chamar a polícia para que eles façam todo um trabalho para eles conseguirem desvendar o que foi que aconteceu, já que eu não tenho condições de contar o que foi que houve. E ela foi na contramão de tudo isso e disse que não chamou porque não queria incomodar. Aí depois aconteceu uma outra situação. 2 dias depois, ela foi no médico fazer, parece que um corpo de delito. Só que, por incrível que pareça, e aí ela também não explicou, ela usou um nome falso. Ela não disse que o nome dela é Joyce Hasselman. Ela deu lá um outro nome qualquer. Por que ela fez isso? Ela não explicou o motivo para ela ter feito isso. Outra coisa. Como é que esse suposto agressor conseguiu entrar lá nesse prédio? Ele trabalha lá? Ou ele mora lá? Ou tem alguém que ele conhece, parente, colega, sei lá o que for, que trabalha lá nesse local e aí facilitou que ele pudesse entrar lá nesse prédio? E como é que esse agressor sabia que o apartamento dela era aquele, já que há outros apartamentos no local? O apartamento dela estava identificado lá, uma placa com o nome dela na porta. Porque se for assim, isso daí é uma incoerência. Ela já disse algumas vezes que ela sofre ameaça, que ela é perseguida. Então, se ela sofre ameaça, se ela é perseguida, ela iria identificar o apartamento onde ela mora, colocando uma placa. Porque, repito, como é que esse cara, esse agressor, iria conseguir chegar lá no prédio e ir no apartamento onde ela mora? Como é que ele sabia? E
Se ele, voltando àquela questão, se ele não tinha chave, se ninguém abriu a porta e se não há sinais de arrombamento, como é que esse cara conseguiu entrar no apartamento dela e no quarto? Porque ela disse que tudo aconteceu lá dentro do quarto. Ele é um fantasma? Ele é uma assombração? Ele foi atravessando as paredes, a porta e chegou lá no local? Então, nada dessas questões, todas essas perguntas, ainda está tudo sem resposta. A única coisa que ela ficou fazendo foi sugerir que o cara que fez era apoiador do presidente. A grande verdade é que essa Joyce Hasselman é o seguinte: ela conseguiu uma coisa que é para poucos. Na primeira eleição que ela disputou, ela conseguiu mais de 1 milhão de votos. Existem politiqueiros por aí, politiqueiros de longa estrada, que já disputou 3, 4, 5, 6 eleições, que não consegue alcançar esse número. E ela, na primeira eleição que disputou, ela conseguiu esse feito incrível. Só que, no momento em que ela conseguiu se eleger de maneira extraordinária, ela começou o processo de traição dela. Ela, pouco a pouco, foi se afastando do presidente. Ela começou a se aliar com o governador aqui de São Paulo. Ela começou a se aliar com outros vagabundos, inimigos do presidente, que essa é a grande verdade, com outros traidores. E pouco a pouco ela foi trabalhando mais e mais contra o presidente e contra os filhos do presidente. Se ela não tivesse feito essa burrada, essa imbecilidade, ela teria conseguido se tornar prefeita de São Paulo. Ela foi disputar as eleições para a prefeitura de São Paulo. A coisa foi tão ridícula, tão inexpressiva, que ela não conseguia nem aparecer ali na chamada margem de erro. Até para a margem de erro, ela estava perdendo. Não tenha dúvida que ela, se tivesse continuado com o presidente, ela ia se tornar prefeita de São Paulo. Ela no futuro poderia disputar e iria se tornar governadora aqui do estado de São Paulo. Mas o que é que ela escolheu? Escolheu se aliar com os inimigos do presidente. E com uma soberba gigantesca, um orgulho gigantesco, um ego maior do que o planeta Terra, ela sempre se colocou como sendo a responsável por tudo isso. Aquele mais de 1 milhão de votos que ela conseguiu, ela dizia para quem quisesse ouvir: eu consegui graças aos meus méritos, à minha história, aos meus esforços. Não foi por causa do presidente Jair Bolsonaro. Ela só não explicou porque depois, já sem o presidente, ela foi disputar a prefeitura de São Paulo, porque aí ela já não conseguiu mais nada. Essa parte aí ela também não soube explicar. A grande verdade é que quando ela resolveu se afastar do presidente, se tornar inimiga dele, resolveu se aliar com vagabundos, com traidores do presidente, ela entrou em um processo de queda livre. Uma queda assim que ela não teve como frear. Queda livre total. E no desespero para tentar voltar a aparecer, a tentar ressurgir das cinzas, ela fez de tudo. Ela chegou a fazer foto sensual, não deu certo. Ela chegou a tentar chamar a atenção, se aliando com o público evangélico, com o público crente. Ah, não, agora eu sou a irmã Joyce. Ninguém acreditou na conversa de estelionatária dela. Ela tentou fazer caridade, tentou dar cesta básica, pacote de arroz, um pacote de pão, cobertor ali pro mendigo, pro morador de rua, para tentar ver se ela aparecia. Não deu certo. Tudo que ela fez
para tentar frear essa queda dela, tudo deu errado. Joyce Hasselman, ela é queda livre total, aquele porco de 150 quilos em total queda livre. Esse mandato dela como deputada, ela já sabe que ali é o primeiro e último. Não se reelege nunca mais, não vai ter nunca mais o apoio e a simpatia de nós, eleitores e simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o triste fim dela. Queda livre porque se tornou uma traidora e para traidor não existe perdão. Ok? Vídeo concluído. Eu espero que você goste. Eu vou aproveitar para te desejar ótimo domingo, porque hoje é domingo. Ótima semana de trabalho para você a partir de amanhã. E aproveitar para pedir também, gentilmente, por favor, deixe o seu gostei. Se quiser, pode também deixar um comentário. Tudo isso ajuda, certo? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Valeu!